Olá, queridos pais, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós chegamos ao nosso capítulo 5 do livro Como Ajudar Seu Filho a Amar a Jesus, com sugestões práticas para transmitir valores espirituais. E hoje o título do nosso capítulo diz Espiritualidade durante a primeira infância. Isso mesmo. Vamos juntos orar ao Senhor para que Ele possa nos dirigir nesse estudo? Querido Deus, estamos aqui e queremos te pedir que Tu fales ao nosso coração através desse estudo maravilhoso. Por favor, que Tu possas fazer com que essas lições, esses ensinamentos, eles possam sair, possamos colocar em prática. Ajuda-nos, Senhor, a colocar em prática para que os nossos filhos possam crescer de maneira espiritual também. É o que nós pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. No livro de Marcos, capítulo 10, versículo 15, nós lemos o seguinte: vocês devem aceitar o reino de Deus assim como uma criança aceita coisas, ou nunca entrarão nele. Vejam, nós precisamos ser como uma criança, né? Marcos fala um pouquinho sobre isso. E aí você deve estar se perguntando, mas professora, quando é que as crianças começam a crescer espiritualmente? Ellen White diz que desde a primeira infância, desde quando eles são bebês, né? Por quê? Porque são os primeiros passos da vida religiosa, né? Que consiste o quê? O amor, né? A confiança e a obediência. Estes permanecem como uma pedra angular da religião durante toda a primeira infância. Lembra que a gente falou sobre eles no nosso primeiro capítulo? Se você não está lembrando, volta lá no vídeo, né? E você pode então saber um pouquinho sobre essas primeiras lições aí, né? Falando sobre o amor, a obediência e a confiança. E hoje então vamos falar então sobre a espiritualidade, né, na primeira infância. E aí nós vamos falar sobre 4 tópicos. O primeiro é falando sobre modelos de vida, né? Você sabe que nós ensinamos as crianças como tomar banho, como escovar os dentes, como se portar na mesa, a maneira como pegar o talher, né? E as crianças, elas aprendem esses modelos de vida. E a autora vem nos falando quão bom seria se nós inseríssemos nesses modelos de vida os modelos espirituais. Por exemplo, como orar, né? Ela vem contando a história de uma garotinha que aos 2 anos de idade, né, dormiu e os pais esqueceram, eles estavam almoçando na casa, foram convidados para ir à casa de uns amigos, e aí eles almoçaram, a criança estava brincando, o almoço demorou a sair, ela dorme no sofá, quando ela acorda, o almoço, eles já tinham comido o almoço, estavam na sobremesa e ela sozinha, a mãe colocou no cadeirão, colocou o prato, e agora ela, antes de começar a almoçar, curva a fronte, começa a balbuciar, como se ela estivesse orando. Vejam, como aquela criança aos 2 anos orou sozinha? Ah, porque a mãe estava ali do lado mandando? Não. E vocês hão de convir comigo que uma criança, para fazer tal atitude como essa, ela foi ensinada dia após dia, né? A cada refeição, a mãe ali do lado, ou então ela visualizava a mãe orando, conversando com Deus, agradecendo o alimento. Chegou o momento dela colocar em prática sozinha. Então vejam, os modelos de vida, eles são ensinados na primeira infância, nos primeiros anos de vida. E as crianças, elas vão tornar esses modelos como um hábito, né? E quando vierem os momentos difíceis, elas reproduzirão aquilo que elas foram ensinadas em casa. A nossa autora também vem falando sobre os sentimentos e as atitudes, né? Vejam, as crianças, elas são muito sensíveis nos primeiros anos de vida, ali por volta dos 3 aos 6 anos de idade, né? Elas percebem, elas são muito perceptivas, né? E elas percebem quando o clima não tá bom em casa, né? Quando aquele momento ali do culto, onde tem alguém que está se incomodando, não está à vontade, quer logo ir embora, quer que encerre logo. E aí, sabe o que acontece? Esses momentos, eles são negativos para uma criança. A autora vem falando o seguinte: imagine só, né? Um longo e monótono culto doméstico
vai exigir, né, que as crianças elas fiquem sentadas por muito tempo ouvindo coisas que não entendem e provavelmente produzirá sentimentos negativos que se transformarão em atitudes negativas para com a ideia toda de culto familiar. Veja, uma criança desse tipo que está vivenciando esses momentos, futuramente não vai querer desenvolver o culto familiar em casa. Então, olha só como é importante nós entendermos que nós precisamos estar aí, né, com uma aparência agradável, né, felizes, né, pedindo ao Senhor, Deus, permite que meus filhos visualizem que esse momento é um momento prazeroso, é um momento gostoso, né? E ela continua dizendo que a mesma coisa acontece lá na escola, né, na classe. Na escola sabatina, né, na classe dominical, se eles encontram uma professora, né, chata, né, que pega o material, vai ler a primeira vez ali naquele momento, sem atrativo nenhum, isso vai fazer com que a criança não crie vontade de estar ali naquele momento, né, assim, da rejeição por aquilo. Então, olha como é importante nós percebermos com relação aos sentimentos e as atitudes das crianças nesse momento, né? Ela vem falando também um pouquinho sobre processos do pensamento, né? Que as crianças, na primeira infância, né? A gente precisa, depois que elas escutam, né? Que elas ouvem alguma coisa, está contando uma historinha para elas, você entendeu? Tem que perguntar. O que você entendeu? Conta pra mim, porque muitas das vezes aquilo que a gente está tentando explicar, ensinar, falar, nem sempre vai ser a mesma maneira que ela vai entender. E quando a gente pede para eles reproduzirem, para eles falarem, para eles nos contarem, a gente vai poder acertar aquilo que não ficou bem esclarecido. Então é importante que nesse processo do pensamento, a criança ela tenha alguém ali por perto, né, que seria a mãe, né, sendo esse canal, né, orientando. Então repita para a mamãe o que foi que você entendeu. Olha, nós lemos isso daqui, o que você entendeu sobre isso? E aí você pode estar orientando com relação ao pensamento daquela criança, né, que ainda não é um pensamento totalmente formado como de um adulto. Bom, com relação à crença e fé, né, por último, nesse nosso capítulo vem falando sobre isso, última parte, ela vem falando também sobre, eu até separei um pequeno texto para ler, né, como as crianças, elas são fáceis de desenvolver a fé na primeira infância. E ela conta a história de um garotinho que pediu para que o pai se ajoelhasse no meio da rua e orasse devido a uma situação que não estava sendo favorável, e o pai falou, e ele falou assim, vamos orar, né? E aí o pai não estava crendo, na verdade, ele perdeu o notebook, ele precisava desse equipamento para resolver um problema. E aí, por último caso, o filhinho foi e falou assim, você já orou? Você já pediu para Jesus? E o pai caiu em si e falou assim, nossa, né? Então procurou em todos os lugares. E as crianças, quando elas são na primeira infância, quando elas são ensinadas sobre fé, né, sobre confiar, sobre crer em Jesus, gente, isso é fantástico. Olha só o que a autora diz, ela diz assim, como as crianças têm essa fé natural, creio que Deus nos deu os primeiros 6 anos para abastecê-las com sua palavra e edificar-lhes a fé. É nossa oportunidade áurea de garantir um firme fundamento para que, ao soprarem os ventos frios e incrédulos de anos futuros e até dos nossos filhos, seja como uma casa construída sobre a rocha, sobre a qual eles tanto cantaram, nada será capaz de destruí-la. Vejam, é nos primeiros momentos, nos primeiros anos de vida, que a fé vai se tornando robusta. Querido Pai, não permita que esses primeiros anos passem sem que você não desenvolva a espiritualidade na vida do seu filho. Que Deus te abençoe, que Deus te use, que você possa ser um canal, um instrumento seu para alcançar, para fazer com que o seu filho se desenvolva também espiritualmente. Que Deus te abençoe, um beijo, um abraço e até o nosso 6º capítulo. Tchau, tchau!